bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre economia, mais especificamente sobre um livro que debate o duelo entre as duas maiores teorias econômicas do século XX, o keynesianismo e o liberalismo. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. É o livro Keynes versus Hayek, que foi escrito pelo jornalista Nicholas Wapshott. O autor desse livro, ele não é economista, ele é jornalista, então não se trata de um tratado sobre economia, sobre um livro discutindo questões econômicas ou teorias, teses econômicas. O livro está, na verdade, muito mais para relato de época, relato da biografia desses dois pensadores, sobre relações deles com outros pensadores, a influência dele pelo mundo, questões históricas, políticas, etc. O livro contém, sim, questões referentes à teoria econômica tanto do John Maynard Keynes quanto do Friedrich Hayek. Porém, ele não é necessariamente, ele não é um livro sobre economia. Ele é um livro muito interessante para aqueles que estão começando a estudar economia, que queiram se aprofundar mais sobre essas duas linhas de pensamento. E me parece também um livro bastante importante, levando em consideração como a gente tem uma polarização de pensamentos políticos muito forte que acaba gerando determinadas bolhas de pensamento. Então, esse livro também é bastante interessante para romper tanto quem concorda com um lado quanto com o outro, conhecer o pensamento oposto àquele ao seu. Antes de a gente falar mais especificamente sobre do que o livro apresenta, vamos falar um pouco sobre o que foi o pensamento do Keynes e o que foi o pensamento do Hayek. O Hayek, ele é o maior nome do pensamento liberal do século XX. Se não for o maior, é um dos maiores, provavelmente o mais influente de todos eles. E ele é um defensor do liberalismo, em especial do liberalismo econômico. O Hayek é um defensor de que o Estado não deve se meter na economia, que a economia ela deve ser regida pelo livre mercado e que toda a influência do mercado, do Estado sobre a economia sempre vai ser artificial e vai causar um problema maior do que qualquer vantagem que possa surgir. E o Hayek também pensa que o livre mercado é uma das bases para a liberdade de uma forma geral e que justamente pela a influência do Estado em cima do livre mercado seria o primeiro passo para que outras liberdades viessem a cair logo em seguida. Então preservar o livre mercado para ele não é uma questão apenas econômica, é algo que diz respeito à manutenção da sociedade como um todo, à manutenção da democracia, à manutenção das liberdades individuais. Já o John Maynard Keynes, que é o criador do keynesianismo, ele pensa que a intervenção do Estado na economia pode trazer muitas consequências positivas. Basicamente, ele pensa, principalmente em momentos de depressão econômica, que o Estado pode funcionar como um alocador de recursos. Por exemplo, se você tiver um nível de investimento abaixo da quantidade de poupança, ou seja, uma quantidade de recursos a ser investido que está parado sem ser investido pela iniciativa privada, o Estado deve intervir nisso e ele próprio começar a investir para gerar emprego, no caso uma depressão, para reverter o processo de depressão, fazer com que a economia volte a girar. No caso do pensamento do Keynes, digamos que a gente tenha uma economia parada, um desemprego em alta, então o Estado começar a gerar emprego vai fazer com que a economia comece a funcionar, ou seja, seria uma espécie de empurrão para a economia como um todo voltar a funcionar. E são teorias que são bastante opostas e que dividem opiniões. Os defensores do keynesianismo não concordam com o liberalismo porque acham que o Estado precisa intervir de alguma forma
para mitigar problemas sociais, como desemprego. Já o pensamento liberal, ele considera que o livre mercado sempre vai ser o ponto ótimo de qualquer economia e que a intervenção do Estado nada mais faz do que criar um artificialismo que pode atrasar a recuperação da economia em uma crise ou até mesmo ser um próprio gerador de crises econômicas. Então, já posto isso, vamos falar agora mais especificamente sobre o que o livro do Nicholas Wapshott nos diz. O livro começa no final da Primeira Guerra Mundial. O John Maynard Keynes, ele nasceu em 1886, ele já era um economista conhecido, ele estava na faixa dos seus 35 anos quando a Segunda Guerra Mundial aconteceu, e ele participou das negociações do Tratado de Versalhes, que foi justamente o acordo que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. E o Tratado de Versalhes ele impôs multas muito pesadas para os países derrotados, em especial a Alemanha. Os países aliados precisavam de um culpado para a guerra, esse culpado foi a Alemanha e impuseram severas multas como punição pela guerra que ocorreu. O John Maynard Keynes ele foi um crítico muito forte dessa decisão, porque ele achava que as multas eram tão altas, a gente está falando aí de valores de trilhões, que essas multas simplesmente iriam derrubar a economia da Alemanha, iriam levar a Alemanha a um processo de crise econômica e isso provavelmente ia desencadear em um grande problema. E o Keynes acabou prevendo o que aconteceu. A crise econômica que veio essa crise econômica, ela levou à chegada de Hitler ao poder e o resto da história a gente conhece bem. E o John Maynard Keynes, ele escreveu em 1919 um livro em que ele criticava isso tudo que é as consequências econômicas da paz. Um livro onde ele vai abordar como o Tratado de Versalhes que geraria um grande problema para o mundo inteiro devido às multas impostas à Alemanha. O Hayek, ele era 13 anos mais jovem do que o Keynes, ele nasceu em 1899, ele era austríaco, de uma família abastada, ele serviu na Primeira Guerra Mundial, ele lutou pelas tropas da Áustria, e ele viu todo o problema econômico que ocorreu em seu país em decorrência do Tratado de Versalhes. Ele é de uma família abastada e toda essa crise econômica que surgiu na Alemanha levou a sua família à bancarrota. Então ele já teve aí um primeiro princípio de ver como a influência do Estado acaba justamente afetando o bem-estar individual das pessoas. As decisões tomadas pelo poder público foram na renda da família dele e eliminaram aquilo. E ele também, na faculdade, ele começou a estudar economia, ele foi aluno de um dos maiores nomes do pensamento liberal, da chamada escola austríaca de economia, ou também da chamada teoria clássica, que é a teoria liberal, que foi o Ludwig von Mises. E através do Ludwig von Mises, ele teve o contato com o pensamento liberal, que se tornou o pensamento que ele defendeu ao longo de toda a sua vida. Então, aos poucos, o Hayek foi fazendo seu renome como economista, foi estudando mais, foi se tornando um ator relevante no seu país. Em 1929, acontece a crise econômica, a famosa crise de 1929. O John Maynard Keynes, que era um economista altamente renomado, ele começou a ser alguém que dava a ideia sobre o que deveria ser feito. Ele defendia que o Estado deveria ser ativo para reverter a roda do ciclo de depressão. E ele escreveu um livro que é um tratado sobre a moeda. Nesse livro, ele vai defender as suas ideias de que durante uma época de depressão, você vai ter um grau de poupança maior, um grau de investimento baixo, ou seja, você vai ter recursos parados, então o investimento do Estado vai fazer com que a depressão ela cesse, com que essa roda comece a girar ao contrário, com que a economia volte a funcionar. E suas ideias se tornaram extremamente influentes, como por exemplo, no New Deal, que foi o plano que o Franklin Roosevelt elaborou para recuperar a economia dos Estados Unidos. Em 1931,
O Friedrich Hayek ele foi convidado para dar 4 palestras na London School of Economy. E na Inglaterra, nessa época, o pensamento do Keynes era muito forte, e esse pensamento liberal, a teoria clássica, ele não tinha muita penetração dentro da Inglaterra, era um pensamento mais continental. A Inglaterra estava basicamente por conta dessa influência do Keynes. Então, o Hayek ele foi convidado para dar palestras sobre uma ideia econômica que não era forte nem era popular na Inglaterra. Ele seria, digamos assim, um percursor, alguém que foi para levar uma vida nova, uma ideia nova para esse meio acadêmico inglês. Essas palestras, ele deu 4 palestras, assim, essas palestras não foram tão populares, não envolveram tanta gente, até porque o Hayek, o inglês dele não era bom, a forma dele se expressar para um público inglês não foi a mais perfeita, mas provocou impressão suficiente para ele se tornar professor na London School of Economy. E após ele se muda para a Inglaterra para ser professor, e pouco depois ele escreve uma forte crítica a esse livro do Keynes, onde ele vai justamente colocar suas ideias liberais em confronto com o pensamento do John Maynard Keynes. E o John Maynard Keynes era professor da Universidade de Cambridge, já o Hayek, como eu falei, da London School of Economy. O Keynes leu esse artigo, ficou revoltado, ficou incomodado, e ele replicou aquele artigo na mesma revista acadêmica. E aí isso seguiu uma forte polêmica, porque começou a ter réplica de réplica. Os dois estavam discutindo o pensamento econômico através de artigos acadêmicos. E não necessariamente esses artigos eram os mais científicos possível, porque a gente está falando de 2 pensadores brilhantes, 2 pessoas também com ego muito grande. John Maynard Keynes, então, era um ególatra nato. É uma pessoa que talvez não tivesse nenhuma condição de ser contrariado. Era conhecido porque era um forte debatedor, que não, digamos assim, não pedia arrego. Então a gente tem 2 mentes brilhantes discutindo em termos não necessariamente agradáveis, não necessariamente científicos, já partindo até um pouco para o lado pessoal, um falando que o outro não escrevia de forma clara. No meio mais nobre inglês, seria até quem ficasse chocado ao ver 2 pessoas, até principalmente o John Maynard Keynes, que o Keynes era um pouco ligado a essa aristocracia inglesa e estava um pouco fugindo aos bons modos. Essa discussão foi a principal discussão econômica entre os dois. Ela durou algum tempo, mas ela foi interrompida pelo Keynes, quando o Keynes não respondeu mais a uma réplica que o Hayek tinha produzido. Keynes estava mais envolvido com a produção da sua obra-prima, que é a Teoria Geral sobre o Emprego, o Juro e a Moeda, que ele publicou em 1936, novamente defendendo suas teses de influência do Estado sobre a economia, e nesse livro também vai ter os princípios de uma nova visão da economia, que é a macroeconomia. Ao invés de você apenas observar a microeconomia, você deveria enxergar a economia de um modo geral. E um ponto que foi estranho quando o Keynes publicou esse seu livro foi que o Hayek ele não saiu para questioná-lo. A gente tem que pensar que o liberalismo e o keynesianismo são pensamentos conflitantes, e basicamente o Hayek, que é o principal nome do liberalismo, ele não respondeu aquilo. Ele viu o livro do Keynes fazer sucesso, todas as suas ideias começaram a ganhar peso, e ele não colocou um contraponto, ele não questionou aquilo. E o Hayek foi até cobrado ao longo da sua vida do porquê ele não ter, naquela época, na década de 1930, ter feito uma resposta à altura. Como a história não admite o se, a gente não pode pensar como seria se o Hayek tivesse respondido, mas é bastante provável que talvez o pensamento do Keynes não tivesse tanta relevância se ele justamente tivesse um contraponto à altura, que era o que o Hayek tinha plenas condições de ter feito naquela época. O Hayek, ele não entrou nessa discussão com o Keynes. Em 1944, ele publicou o seu livro Os Caminhos da Servidão,
em que ele faz justamente uma crítica à influência do Estado e vai dizer justamente como a influência do Estado na economia vai ser, como o nome do livro diz, o caminho para a servidão, ou seja, essa influência do Estado vai matar a liberdade econômica e vai fazer com que, aos poucos, uma sociedade se torne socialista e que o Estado se torne totalitário. O John Maynard Keynes, com toda a influência que os seus livros tiveram, em 1944 ele foi convidado para participar de uma reunião extremamente importante, um evento importante, que foram os acordos de Bretton Woods, que foi um acordo entre diversas nações para se pensar como seria a economia dali em diante por causa da crise de 1929. A ideia era criar mecanismos multinacionais, ou seja, de relações entre as nações, que justamente garantissem uma maior segurança para a economia para evitar o impacto como o de 1929. E as ideias de Keynes foram muito fortes para esse acordo de Bretton Woods. Um dos casos é a economia mundial girar ser lastreada em dólar, ou seja, as relações econômicas lastreadas em dólar, e o dólar ter um lastro em ouro. Foi uma proposta que saiu de Bretton Woods e durou até o final da década de 1960. Além disso, Keynes também foi idealizador de duas instituições gigantescas que a gente tem no contexto internacional, que são o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Então, a gente vê como que o Keynes se tornou um intelectual influente não apenas academicamente, mas politicamente a nível internacional. E nesse processo, Hayek acabou se tornando um intelectual até um tanto quanto esquecido. Ele já não participava mais de debates públicos, ele não era uma figura influente como Keynes se tornou. E o livro, o livro do Upshot, ele vai ter uma guinada em 1946, que é o ano em que o Keynes morre. Até essa data de 1946, ele focou muito na bibliografia, tanto do Hayek quanto do Keynes, nas polêmicas, nas discussões, os embates, nas relações deles com outros pensadores. E desse ponto em diante do livro, ele vai focar mais na influência desses dois autores na economia global. Basicamente, a gente vai ter, a partir de 1945, como a gente já viu, toda essa influência do Keynes fez com que ele se tornasse, a visão econômica dele se tornasse a principal de todo mundo. Como ele escreveu em 1929, em As Consequências Econômicas da Paz, a forma como se tratou a Alemanha após o fim da Primeira Guerra Mundial deu origem a um novo problema, a uma crise econômica que levou a um novo conflito militar. Então, após a Segunda Guerra Mundial, ao invés de se punir a Alemanha, a Itália e o Japão, o que as potências vencedoras pensaram foi justamente em englobá-las, em trazê-las para perto. E daí surgiu a ideia do Plano Marshall, que é altamente influenciado pelo pensamento do Keynes, ou seja, você tem um forte gasto público para gerar algum grau de desenvolvimento e esse desenvolvimento, por si só, ao longo do tempo, começar a gerar graus cada vez maiores de emprego, de renda, de produção e etc. Então, a partir de 1945, o pensamento do Keynes de que o Estado tinha que influenciar na economia se tornou preponderante no mundo inteiro. E o autor vai nos colocar em foco os Estados Unidos. Ele vai nos explicar como os Estados Unidos foi altamente influenciado pelo pensamento do Keynes, até chegar ao final, a virada da década de 60 para a década de 70, quando começou a surgir nos Estados Unidos também, em outros países do mundo, no Brasil inclusive, crises econômicas causadas pelo excesso de gastos públicos. Ou seja, a quantidade de gastos, a quantidade de dívida pública que estava sendo gerada estava chegando a um nível tão alto que ele estava derrubando as economias. O Keynes pensava o quê? Que quanto mais o Estado gastasse, mais a economia ia girar e mais impostos o Estado arrecadaria e pagaria aquilo que ele gastou. Porém, esse processo a longo prazo acabou gerando aquilo que o Hayek falava, que o gasto público, a interferência pública na economia geraria apenas artificialismos que mais cedo ou mais tarde iriam voltar com um problema ainda maior. Então,
Na década de 1970, as economias globais começaram a passar por um processo de crise por causa do alto grau de endividamento, com níveis altos de inflação e níveis altos de desemprego. A gente tem que pensar que nas teorias anteriores pensava-se que uma excluía a outra, ou você tinha desemprego ou você tinha inflação, não se pensava que as duas podiam ocorrer juntas. Aqui a gente tem as duas ocorrendo juntas. E aí foi quando o pensamento do Hayek começou a ser redescoberto. Ele era um pensador que estava um tanto quanto esquecido, estava fora dos debates públicos, e ele se tornou extremamente influente. Em 1979, essa girada da economia e da política fez com que Margaret Thatcher chegasse ao poder da Inglaterra, e ela era uma defensora profunda, uma admiradora enorme do Hayek. Ela publicamente admitia isso, e ela iniciou na Inglaterra um forte plano com viés de reduzir os gastos públicos, de privatizar as empresas privadas e fazer com que o livre mercado fosse preponderante na Inglaterra. Logo após a eleição da Margaret Thatcher, o Ronald Reagan foi eleito nos Estados Unidos com essa mesma premissa. Então, da década de 1980 para frente, a influência virou ao contrário. Keynes se tornou irrelevante e Hayek se tornou o pensador mais importante, e a gente tem essa influência propagando ao longo do mundo, inclusive no Brasil, como a gente viu na década de 1990, através do processo de estatização que foi feito. O autor ainda, ao final do livro, nos coloca uma outra virada, ou pequena virada de jogo, que foi a crise de 2008. E com a crise de 2008 aconteceu que o governo dos Estados Unidos e o governo da Inglaterra tiveram que gastar, ou seja, influenciar na economia para impedir que o sistema bancário falisse. Então, talvez essa fosse justamente uma outra virada de moeda que mostrasse que o Keynes não era tão esquecido assim. E acaba ficando para a gente no final do livro justamente esse questionamento. Quem ganhou esse duelo? Foi o Hayek? Foi o Keynes? Foi o empate, sendo que em cada época um vai ter mais influência do que o outro? Será que no fundo são dois pensadores importantíssimos que, conforme o contexto, os seus pensamentos estarão mais em alta ou menos em alta? Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.